Josué, capítulo 24, do versículo 14 ao 24. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. E disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse então Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Amém? Queridos, quando nós olhamos um momento delicado e importante como esse, não só para a vida de Josué, como pai, como líder de uma nação, mas também para a vida do povo envolvido, numa questão levantada por Josué: a quem eles deveriam servir. Nós vemos que a resposta que o povo deu a Josué foi uma resposta muito apressada. Foi uma resposta talvez motivada em mais de 50% pela emoção. Tanto que mais à frente nós vamos ver que esse mesmo povo, que jurou obedecer a Deus, que jurou servir ao Senhor, mesmo falando Josué de pontos importantes como integridade, como fidelidade, foi um povo que caiu nos seus pecados. Foi um povo que vacilou. Foi um povo que depois veio a experimentar a justiça de Deus. Nós entendemos que todo ser humano, ele precisa de um governo sobre sua vida. A sociedade, organizada ou não, ela vai estabelecer, ela vai constituir o seu próprio governo. Se nós fizermos uma análise um pouco superficial mesmo, na sociedade, nós vamos ver, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro. Por que as comunidades nos morros chegaram ao ponto que chegaram? Com certeza foi pela ausência do governo durante muito tempo. Então a população desprovida, ela vai recorrer a quem no momento em que ela precisa? Faltou remédio na casa, ela vai na casa, vai bater na porta daquele que pode dar o remédio, porque o governo está ausente lá. E durante um tempo, esse governo paralelo foi se estabelecendo. Por quê? Porque a sociedade optou por isso, não porque quis, mas porque não tinha uma outra opção. Então nós percebemos que existe em nós a necessidade de sermos governados. Essa é uma natureza social humana. Enquanto família, enquanto sociedade que somos. Mas, indiretamente, existem também outros governos que têm controlado as nossas ações, as nossas atitudes. Por exemplo, o governo da emoção. Existe o governo da razão. E se nós fizermos uma análise pelo campo da espiritualidade, vamos ver que existe também o governo da religião. Aliás, não só no campo da espiritualidade, mas no campo sociológico, a religião também está presente.
E muitas vezes ela é tão superficial na vida das pessoas que ela não chega a alcançar a vida espiritual. Não chega a ser uma espiritualidade propriamente dita, porque não transforma o seu espírito, não alcança o seu jeito de ser, né, na essência, no domínio espiritual do ser humano. Mas compromete muitas vezes as suas atitudes, porque muitas ações são regidas pelo governo da religião. Então nós vemos que o povo de Israel, naquele tempo em que Josué os convocou a uma tomada de decisão, respondeu pela emoção. Depois viveu um domínio da religião, mas um domínio um pouco fragilizado, porque não viveu a religião acompanhada pela razão. E quando nós percebemos o cenário mundial hoje, e também nacional, nós vamos perceber que muitas pessoas têm sofrido por conta dos desequilíbrios nesses governos que estão agindo sobre a vida de outras pessoas. Esta semana, por exemplo, nós tivemos a notícia daquele vigilante, o Damião da Silva, que lá na cidade de Janaúba, em Minas Gerais, né, matou algumas crianças, né, vitimou várias outras, matou uma professora, cometeu suicídio, incendiando, né, uma sala dentro de uma creche. Ele era um homem que estava passando por um desequilíbrio emocional. Nós vimos aquele caso em Las Vegas, do franco atirador, não era uma pessoa pobre, estava num hotel, era alguém que jogava nos cassinos, às vezes 10 mil a 30 mil dólares por dia, teve condições de comprar pelo menos 17 armas e alvejou mais de 50 pessoas, levando-as a óbito. Se nós olharmos no cenário político, nós vamos ver a televisão hoje apontando para o desequilíbrio de dois grandes líderes, o ditador da Coreia do Norte e o presidente dos Estados Unidos, brincando com o destino da humanidade, muitas vezes trocando acusações, sem pensar nas consequências que essa disputa pode levar até mesmo todas as nações do mundo. Nós olhamos para a nossa vida, nessa forma de analisar, nós precisamos refletir sobre todos esses tipos de governos que podem se estabelecer sobre nós, porque são permissões que nós damos. São atenções que muitas vezes nós aplicamos demasiadamente a algum campo e ficamos devendo a outras áreas. A área da emoção não pode ser desprivilegiada em detrimento da razão, e nem a área da religião pode ser desprivilegiada em detrimento da razão. Aliás, as três, biblicamente, elas encontram um ponto de equilíbrio à medida em que nós permitimos o Espírito Santo, o Espírito de Deus que está em nós, nos moldar. Nós permitimos o Espírito Santo se mover com liberdade dentro das nossas vidas. Quando nós somos dirigidos pela emoção, muitas vezes prevalecem as forças circunstanciais, a pressão do momento, as tensões, sobretudo o estado emocional nosso, que é algo variável. E por conta disso, irmãos, nós também nos tornamos pessoas vulneráveis, frágeis, oscilantes, instáveis, facilmente manipuláveis, e às vezes nós afetamos as pessoas a quem nós mais amamos. As grandes vítimas dos desequilíbrios emocionais estão dentro dos lares, porque normalmente são os cônjuges, são os parentes que afetam um ao outro. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que ela nos traz exemplos de homens e mulheres que, por conta de oscilarem na sua vida emocional, tomaram decisões que levaram ao fracasso, que levaram a prejuízos e perdas, né, muitas delas irreparáveis. Podemos ver o caso de Davi. Davi foi o homem que recebeu o título de ser a pessoa segundo o coração de Deus. Mas quando ele viu Betseba, e ele estava no terraço da sua casa, ele a cobiçou, ele foi movido por uma emoção, e pior do que isso, ele deixou que a emoção fosse governando a sua mente, e ele chegou a tramar a morte de um dos seus melhores e mais fiéis soldados, Urias, para que pudesse ocultar o pecado que ele tinha cometido de adultério com a esposa de Urias. Se nós olharmos, por exemplo, para Salomão, filho de Davi,
Algumas pessoas gostam de levar em consideração a questão da influência familiar. Não chega a ser uma maldição hereditária, não se aplica a esse caso. Mas Salomão também, de uma forma muito exacerbada, ele permitiu que a sua vida emocional, no campo sentimental, vivesse desequilíbrios. O texto que está em 1 Reis, capítulo 11, diz que ele teve 700 esposas, 300 concubinas. Não é normal isso. Aliás, a Bíblia, em momento algum, mostra outra pessoa que tinha tamanho desequilíbrio nesse campo da vida sentimental. E isso era por alguma deficiência no campo da emoção. Mas ele tomou essas atitudes. E se tomou essas atitudes foi porque permitiu ser governado pelo governo da emoção. Olhamos, por exemplo, Sara, mulher de Abraão. Deus tinha revelado àquela mulher, de uma forma muito clara e profunda, que ela haveria de ser mãe de uma grande nação. E de que mesmo sendo já idosa, ela haveria de conceber. E tomada e envolvida por um desequilíbrio emocional, ela se apressou e quis dar um jeitinho na situação, porque não vendo ainda que estava grávida, ela falou para que o seu esposo Abraão tivesse relações com a sua escrava, Agar, para que pudesse então se cumprir a promessa sobre a vida de Abraão. Então, muitas vezes as situações nos envolvem e a nossa emoção não está completamente preparada para elas. O que nós precisamos ver na Bíblia, irmãos, é que o Espírito Santo, ele nos é dado por Deus justamente para tratar estas questões. Ele trata o ser humano no campo do temperamento. Ele trata o ser humano com relação às suas ansiedades. Ele trata o ser humano com relação às suas angústias. Nosso Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele é consolador, ele é intercessor. Olhamos para o caso do povo hebreu, que quando deu a resposta a Josué, quando perguntou, vocês precisam decidir hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos amorreus, dos fariseus, dos cananeus, ou se ao Deus verdadeiro, Deus de Israel. E eles disseram, com certeza nós vamos servir ao nosso Deus. E não foi assim que aconteceu. Um outro exemplo no Novo Testamento foi o apóstolo Pedro. Chegou a dizer para Jesus, Senhor, eu estou disposto a morrer por ti. E dias depois, poucos dias depois, quando Jesus foi preso, e Pedro se viu ameaçado de prisão e morte com Jesus, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Percebam que foi ou não foi uma resposta governada pela emoção. Nós não podemos deixar a nossa vida, irmãos, ser governada tão somente pela emoção. A Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9, que enganoso é o coração do homem, e mais do que todas as coisas, e perverso. E pergunta, quem o conhecerá? Só Deus. No Salmo 139, nós vemos Davi falando, Senhor, tu me sondas e me conheces. Como quem diz, só tu, Senhor, sabes o que passa pela minha cabeça. Ele chega a dizer, ainda a palavra não me veio à boca e tu já a conheces, Senhor. Tu conheces o meu deitar, tu conheces o meu levantar. Não há como fugir da tua presença. Agora eu te pergunto, se você tem um Deus e crer nesse Deus, que tudo sabe, que te conhece na profundidade do seu ser, muito mais do que você mesmo, por que não confiar a sua vida a Ele? Por que não buscar o equilíbrio da emoção advindo de um trabalho do Espírito Santo em você? E o Espírito Santo trabalha na nossa vida, mediante as nossas atitudes, em busca da santidade e do compromisso com o Senhor. Por isso que Josué chegou a dizer para o seu povo, vocês não estão prontos. Nosso Deus é um Deus santo. Nosso Deus é um Deus zeloso. Vocês estão falando da boca para fora. Josué sabia que aquela resposta do seu povo não era uma resposta de cunho verdadeiro, de quem estava realmente preparado a entregar sua vida para Deus e deixá-lo governar. Nós precisamos viver nessa dimensão. Existe um Deus que tudo sabe, e é nele que nós precisamos confiar a nossa vida.
Provérbios 4, 23 diz que, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da sua vida. Provérbios 28, 26 diz: os que confiam no seu próprio coração são insensatos, mas aqueles que andam sabiamente escaparão. Então vemos toda a palavra de Deus apontando para uma confiança equilibrada na pessoa de Deus, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa do Filho, que é Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, foi alguém que nós poderíamos apontar na Bíblia como a pessoa mais preparada em termos intelectuais, mais capacitada a nível de conhecimento, acadêmico inclusive. Foi alguém que sempre apontou para o culto racional. Foi alguém que sempre aplicou a razão nas suas decisões. Mas teve um momento, você vai ver Paulo abrindo seu coração para expressar e extravasar a sua fragilidade emocional. E ele se coloca tão vulnerável ao pecado como qualquer um de nós. Romanos capítulo 7, verso 19. Ele diz assim: pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E no versículo 24 ele diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem me libertará de um corpo sujeito ao governo da emoção? Ele era alguém que sempre privilegiou a razão, mas como ser humano, ele estava sujeito às emoções. E as portas que o pecado sempre opta por entrar na nossa vida, irmãos, normalmente são as portas do campo da emoção. Agora, quando nós agimos regidos pela razão, nós levamos em conta o raciocínio lógico, o conhecimento que nós temos acumulado, levamos em consideração a análise circunstancial, as consequências das nossas decisões, das nossas ações. São atitudes pensadas, repensadas, que muitas vezes projetam o nosso futuro. Mas, se nós pararmos para pensar, somos seres falhos, sujeitos a erros. Então, até mesmo quando nós agimos tão somente regidos pela razão, nós estamos sujeitos aos erros. E aí então se desponta a solução para nós. A razão caminhando com o domínio da fé. E o apóstolo Paulo é quem vem falar sobre isso. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 é um texto muito conhecido. Paulo diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se amoldem ou não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, de uma forma muito prática e até mesmo pela experiência da sua vida cristã, Paulo está compartilhando com os irmãos. Nós precisamos prestar a Deus um culto que edifique a nossa vida. E esse culto precisa ser racional, precisa ser calcado na razão, mas não pode abandonar o campo da fé, da submissão a um Deus que não se vê, mas um Deus que traz uma ação direta sobre nossas vidas. Paulo já tinha visto, já tinha presenciado, até mesmo na sua própria vida, milagres do Senhor. Então a emoção, e tão somente a emoção, ela nos leva ao fracasso. O governo da emoção, ele é um governo do fracasso. Mas é a emoção que traz o prazer. A emoção que traz satisfação. E eu posso encontrar no meu serviço a Deus, na minha relação de fé com Deus, eu posso encontrar na minha religião com Deus, o campo da emoção, mas desde que ele seja tratado pelo Espírito Santo. Mas eu preciso, sobretudo, aplicar a razão. O conhecimento de Deus, a sabedoria que vem do Senhor. A Bíblia ela é rica em exemplos de pessoas que aplicaram razão.
E muitas vezes passam batido e a gente não percebe. A gente pensa muitas vezes em Paulo, mas olhando no Antigo Testamento, pessoas simples. Abraão foi o pai da fé, patriarca do povo de Deus. E o tempo de Abraão é um tempo tão remoto, que as experiências que se tinham, o conhecimento que se tinha, eram conhecimentos do dia a dia. Mas ele foi alguém que no campo da fé, ele aplicou a razão. Ele soube analisar as circunstâncias. Ele soube verificar o quanto era bom servir ao Senhor, até mesmo pela sua experiência pessoal de ver, de falar, de sentir. Se nós olharmos para Gideão, Juízes capítulo 6, começa aí a história desse homem. Um homem simples, do campo, lavrador. Vivia no meio do povo, e um povo que estava passando por um tempo de opressão por conta dos midianitas. Gideão nunca tinha pensado em ser um líder do povo de Deus. Gideão nunca tinha pensado em ser um guerreiro, em ser um soldado, quanto mais ser um general de guerra. E de repente, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para Gideão. Juízes capítulo 6, verso 12. E quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro ou varão valoroso. Lhe deu um atributo que ele não estava acostumado a ouvir. E o governo da razão começou a atuar na vida de Gideão. Ele começou a questionar: será que o que eu estou vendo é realmente verdadeiro? Será que essa experiência religiosa que eu estou tendo nesse momento, ela tem fundamento? Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? O questionamento é uma atitude de quem está sendo governado pelo campo da razão. Mesmo sendo um camponês, mesmo sendo alguém do campo. Um lavrador como ele era. Então ele questiona: Senhor, se tu estás conosco mesmo, por que aconteceu tudo isso? O que era tudo isso? Um cenário de opressão, o povo plantava e quando estava na véspera da colheita, os midianitas vinham e colhiam. Com um exército muito maior, os oprimia. Naquele momento, o que ele estava refletindo era: as promessas que Deus tinha dado por meio de Abraão ao seu povo não eram essas. E por que eles estavam vivendo assim? Percebam, irmãos, questionamento faz parte do domínio da razão na nossa vida, e não é pecado. Abraão questionou Deus quando recebeu a revelação de que haveria de acabar com a cidade de Sodoma e Gomorra. E ali estava seu sobrinho Ló. Então Abraão começa a perguntar: Senhor, o Senhor seria capaz de destruir essa cidade, mesmo tendo lá 40 justos, mesmo tendo 30, e ele vai diminuindo até chegar a um ponto em que Deus fala com ele: eu vou tirar de lá a família do seu sobrinho Ló. É viver uma religião, mas não estanque da razão. Deus é um Deus que trabalha conosco no campo da razão também. Continuando a experiência de Gideão, ele pergunta: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? E agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, ou seja, dos midianitas. E aí então o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, porque não sou eu quem está te enviando. Embora o diálogo começasse a trabalhar no campo da razão, Deus então chamou Gideão para o campo da fé e da religião. E o questionou: não sou eu que estou te enviando? E se sou eu que estou te enviando, milagres poderão acontecer. Talvez hoje, queridos, alguns de nós aqui estejamos passando por situações difíceis. Seja no campo da emoção, seja no campo da razão.
seja no campo da fé ou da religião. A gente precisa conhecer esse lado de Deus que nos chama a uma reflexão. A gente precisa conhecer esse lado de Deus que nos leva a pensar sobre quem Ele é. E até que ponto nós acreditamos naquilo que Ele pode fazer por nós. Eu te convido nesse momento a colocar diante de Deus aquilo que tem trazido angústia para a sua vida, aquilo que tem trazido ansiedade. Porque de uma certa forma o que estava acontecendo com Gideão e o que aconteceu com vários outros homens de Deus no passado, irmãos, foram tempos de angústia na vida deles, porque muitas vezes a nossa fé, ela começa a enfraquecer por falta de conhecimento. Porque nós erramos quando queremos desenvolver com Deus um relacionamento que se baseia tão somente e exclusivamente na emoção. Você vai ao culto e se você não se emocionar, se você não sentir satisfação, você acha que Deus não estava lá. Mas Deus pode ter falado contigo. E Deus pode ter te chamado, por exemplo, à razão, questionando as suas atitudes. Um dos pontos que Josué tocou quando convocou o seu povo a refletir sobre se eles deveriam e se queriam servir de fato a Deus, ou seja, serem governados por Deus, foi a maneira como eles estavam vivendo, os pecados que eles estavam cometendo. Eu quero dizer em nome de Jesus, irmãos, que mediante o pecado na nossa vida, não há como ter comunhão com o Senhor, não há como ter experiências profundas com Deus. O profeta Isaías disse que os nossos pecados fazem a separação entre nós e o nosso Deus, e por isso Ele não está atendendo às nossas orações. Não é porque o braço dele está encolhido que não possa nos salvar, não é porque o ouvido dele está tapado a ponto de não poder nos ouvir. Nós precisamos ser servos, zelosos e comprometidos com o Deus a quem nós servimos. E só assim nós poderemos ter a certeza de que estamos sendo governados por Ele. Se nós seguirmos a história de Gideão, nós vamos ver que ele fez perguntas para o anjo, ele dialogou, ele questionou, e Deus aceitou desenvolver aquele diálogo com o seu servo Gideão. Porque ele sabia que a partir do diálogo, da construção do entendimento e do conhecimento, ele forjaria um servo fiel e capaz. São os degraus que todos nós precisamos galgar na nossa vida de relacionamento com Deus. E aqueles que nós não podemos pular. Nós precisamos crescer passo a passo, subir degrau por degrau no nosso relacionamento com Deus, construindo uma fé bem alicerçada, principalmente no conhecimento dEle, para que mais à frente, diante dos desafios que nos esperam, a gente não venha a vacilar. Sabe o que aconteceu com Gideão? Ele chegou a desenvolver um diálogo com Deus, dizendo: olha, Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, se é o Senhor mesmo que acredita em mim, se é o Senhor mesmo que está prometendo que nós vamos vencer os midianitas, eu vou colocar um novelo de lã no eirado, e se o orvalho cair sobre ele, se ele ficar molhado e em volta ficar seco, eu vou acreditar que foi o Senhor mesmo que está falando comigo. E no outro dia Gideão foi lá e pegou, e o novelo de lã estava molhado, e o chão em volta estava seco, mas ele pensou, mas isso é realmente o que se esperava. Então ele volta para Deus em oração e diz: Senhor, vamos fazer o contrário. E Deus aceitou aquilo. Agora eu gostaria que o Senhor fizesse com que o novelo fique seco e em volta fique molhado. Aí sim existe um milagre. E ele fez, e no outro dia ele encontrou dessa mesma forma. E aí Gideão sai então, convoca o exército, 22 mil homens vieram para guerrear com ele, contra o exército dos midianitas. Deus diz: olha, tem muita gente aí,
Com esse povo todo vocês vão guerrear e provavelmente vocês vão achar que foi por mérito de vocês, foi pela destreza de vocês, foi pela capacidade bélica de vocês que vocês venceram. Então, eu quero fazer uma seleção. E na primeira seleção que Deus fez, o número caiu para 10 mil homens. Gideão começa a ficar assustado. Uma coisa é você ir para a guerra com 22 mil, outra coisa é você ir com 10 mil. Preste atenção que Deus estava querendo trabalhar na vida do povo de Israel, nas famílias de Israel, mas Deus queria trabalhar também na vida do Gideão, um homem simples do campo, a quem ele quis constituir como grande líder do seu povo, como juiz do seu povo. Aí Deus diz, manda esse povo ir beber água no rio, e aqueles que se ajoelharem para pegar a água, esses você vai excluir do exército. Agora os outros não. E só ficaram 300 homens com Gideão. Eu tenho certeza que a vontade de Gideão era de dar meia volta, irmãos. Qualquer um de nós nesse momento. Senhor, não posso estar te ouvindo. Não é o Senhor. Mas Deus disse o porquê. Preste atenção que o Deus da fé, o Deus da emoção, é principalmente o Deus da razão. Ele explicou a Gideão o porquê. Você vai vencer com esses 300 homens. Para que possa ficar público e notório que quem deu a vitória a vocês fui eu e não vocês. E aí Gideão aceitou. Mas Deus foi construindo por meio de um diálogo, por meio de perguntas e respostas, a fé daquele homem. A ponto dele desenvolver uma religião positiva na vida daquele servo, homem do campo, simples. E Gideão foi para a luta. Deus deu a vitória a Gideão. Porque Gideão se tornou um homem de fé. Poderoso na sua religião. E eu quero te dizer que você pode ser o Gideão de hoje. Diante das dificuldades que você está enfrentando. Diante dos desafios que você tem enfrentado. O Senhor pode e deseja trabalhar a sua fé. O Senhor deseja se revelar a você. O Senhor deseja te dar a vitória. Josué perguntou, a quem vocês desejam servir? Quem vocês desejam que governe a vida de vocês? Mas eu e a minha casa já decidimos. Eu e a minha família nós já decidimos. Nós serviremos ao Senhor. Mesmo Deus que trabalhou na emoção, na razão e na fé de Josué, fez com que ele seguisse o mesmo princípio na vida do seu povo. Se os irmãos olharem todo o capítulo 24, vão ver que Josué fez com que eles se lembrassem de tudo que Deus já tinha operado de milagre na vida do seu povo. Fez com que eles se lembrassem dos benefícios que Deus tinha dado a eles. E fez com que eles refletissem sobre a necessidade de obedecer e de servir esse Deus. E fez com que eles decidissem. Mas a decisão deles não foi a mesma decisão que Josué teve. No fundo, foi uma decisão tão somente regida pela emoção. E Josué, vitorioso que foi, teve uma decisão regida pela fé, pela emoção, mas sobretudo pela razão. Que você creia no Deus que quer o seu bem. Que você se lembre de todos os milagres que Deus já fez por você. E que você pense, quantas vezes for necessário pensar, antes de tomar uma atitude e uma decisão na sua vida. Que seja uma atitude, uma decisão pautada na fé e na razão. Se sobrar espaço, a emoção. Que Deus te abençoe.